Correção semana 2, PET 4, terceiro ano, matemática. Chega mais! Fala pessoal do Matemática no IF, vamos para a correção então? Professor Vinícius Guimarães descomplicando esse PET para você, hein? Cilindro, basicamente pessoal, eu pego um sólido geométrico que quando eu tenho, olha só, eu tenho uma circunferência aqui que vocês percebem num plano e eu tenho uma geratriz. Essa geratriz é um segmento de reta. Quando eu giro ela, pessoal, olha só, quando eu faço assim um giro com esse segmento de reta, com essa geratriz, vai formar exatamente esse cilindro aqui, tá? Então, pessoal, basicamente o cilindro eu pego uma geratriz, eu faço uma volta completa com ele num plano, né? Num plano ali, e assim eu vou formar então o meu cilindro. Beleza, pessoal? Então o cilindro basicamente vai ser constituído por duas circunferências que vão ser as minhas bases e a minha lateral, que olha só, ela, se vocês perceberem, ela faz uma curva, né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha só. É interessante que o meu cilindro ele pode ser reto. O que acontece? Essa geratriz ela pode ser assim, com o meu plano, né? Com a minha base ali, com a minha circunferência da minha base. Então, ele vai ser oblíquo. E quando ele for perpendicular à minha base, nesse caso ali, a minha circunferência da minha base, eu vou ter um cilindro reto. Muito sossegado, né? Vamos ver. Olha só. A área, pessoal, de volume e cilindro, ele vai ser da seguinte forma. Eu tenho ali, então, duas bases, né? Vamos dizer assim, duas bases que vão ser duas circunferências, tá? Que vão ter o mesmo raio, beleza? Então, a área de uma circunferência é simples, é πr ao quadrado. Então, a minha área da base vai ser o quê? Πr ao quadrado. E a minha área lateral, vamos dizer assim, vai ser o quê, pessoal? Pensa comigo o seguinte, se eu cortar essa circunferência aqui, essa circunferência vai virar uma linha reta, não é? Então, eu posso ter o comprimento dessa linha reta, ou seja, o comprimento dessa circunferência. E esse comprimento, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Se vocês pegarem, imaginarem, olha só, eu estou cortando essa circunferência aqui, eu vou abrir ela. Na hora que eu começo a abrir, vai ser exatamente esse segmento de reta que está aqui. Tá bom? Então, a minha área lateral, vocês percebem que é um retângulo, né? É um retângulo onde eu tenho meu comprimento ali, que vai ser 2πr, e a minha altura é a própria altura do meu cilindro. Então, a área de um retângulo é o quê? A base vezes a minha altura, ou seja, o comprimento dele, que é πr vezes a minha altura, então vai ser 2πrh. Muito fácil, né? Então, a área da base é πr ao quadrado, então a área lateral vai ser 2πrh, e a área total, é claro, que vai ser a área lateral mais a área da base, né? Como eu tenho duas bases, vamos dizer assim, lembrando, pessoal, tem duas circunferências, então a base, né, a área total, tem que considerar a circunferência de cima e a de baixo, beleza? Então, eu tenho a área lateral mais duas vezes a área da base. E o volume do cilindro, pessoal, é como se fosse uma área da base, né, vezes a minha altura. É como se eu estivesse colocando várias circunferências de mesmo tamanho, uma em cima da outra, até completar a altura total. Então, assim, eu tenho a minha área da base vezes a altura. Muito tranquilo. Já peço para vocês irem lá, pessoal, no @matemática no IF, nas redes sociais, porque eu tenho muitas dicas, eu tenho certeza que você vai gostar, hein? Já o cone, pessoal, ele é um sólido geométrico delimitado pelo conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo base, então vocês percebem essa base aqui, a um ponto fixo vértice, que seria esse carinha aqui, situado fora do plano desse círculo e pelo próprio círculo. Então, pessoal, o que eu posso entender? Se eu tenho, então, um vértice, um ponto fora desse círculo, eu tenho um conjunto de pontos, que quando eu ligo esse conjunto de pontos da minha circunferência a um ponto fixo, que seria o meu vértice, então vai formar exatamente o meu cone, tá? Legal, né? E esse cone, ele tem, então, uma altura que vocês estão vendo aqui, esse G aqui, que é basicamente a minha lateral aqui do meu cone,
né? E vocês percebem que eu tenho um eixo aqui, ó, que está passando do meu vértice até o centro da minha circunferência, e esse eixo chama de eixo de simetria. É basicamente um segmento de reta que está ligando do meu vértice até o meu centro da circunferência, tá? E a minha altura é exatamente isso, é eu pegar então do meu vértice até a minha circunferência, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Olha só, então eu tenho aqui, ó, um cone oblíquo, que pode ser o quê? Quando o meu vértice, né, esse vértice aqui, ele não está fazendo um ângulo de 90 graus com a minha circunferência, e nesse caso aqui, ele é reto quando ele faz um ângulo de 90 graus com a minha circunferência aqui. Então, basicamente, se esse cone for inclinado, ele é oblíquo. Se ele não for, se ele for perpendicular à minha circunferência, o meu vértice for perpendicular ali, né, a minha projeção ortogonal, posso dizer assim, projeção ortogonal do meu vértice até a minha circunferência for de 90 graus, assim eu vou ter um cone reto, beleza? Então eu tenho o meu vértice, que é o ponto fora do plano da base, que pertence à definição do cone, o eixo de simetria que está ligando então do meu vértice até o centro da minha circunferência, da minha base, e ele é perpendicular ao plano da base, beleza? A altura, que vai ser a distância do vértice até o meu plano da base, né? Então, vocês percebem aqui, ó, do meu vértice até o meu plano da minha base, maravilha. E eu tenho o raio da base, que é exatamente o raio do círculo da base. Muito tranquilo, que são coisas que a gente precisa entender para conseguir fazer os exercícios, beleza? Então, o exercício número 1. Dado um copo em forma de cilindro e outro de forma cônica de mesma base e altura, se eu encher esse copo completamente cônico com água e derramar toda a água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? Pessoal, muita atenção nisso aqui. Essa questão aqui é para fazer rápido. Olha só, o volume de um cone, pessoal, o volume de um cone, ele é sempre 1/3, ou seja, ele é sempre 1/3 do volume de um cilindro, pessoal. Pois é como se eu pegasse o volume de cilindro e dividisse por 3. É sempre assim. É como se dentro de um cilindro coubesse 3 cones, tá? Nós já conhecemos o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes a altura. Então, se eu dividir por 3, eu tenho o volume do meu cone, tá? Então, olha só. E aqui nós temos o volume do cilindro, tá? Que vai ser πr² vezes a altura. Com certeza, se eu colocar água no cone, né? Para eu colocar água no cilindro, então, eu vou ter que fazer 3 vezes, porque o volume do cone é 3 vezes menor. Olha só, é como se eu estivesse dividindo o volume do cilindro por 3, que é exatamente o que faz. É claro, pessoal, que eu vou ter que fazer 3 vezes mais, então colocar mais 3 vezes mais água para poder completar o volume do cilindro, né? Do copo cilíndrico, né, pessoal? Então, eu tenho aí, ó, 3 vezes mais. Muito tranquilo essa questão. Se a gente já sabe de cor, né, a gente já entende a definição de volume de cone e volume de cilindro, de cara a gente já marca essa questão letra C. Antes de passarmos para a próxima questão, já peço para você se inscrever aí no canal e ative as notificações e curta também esse vídeo, para ajudar a alavancar esse canal, porque esse trabalho que estamos fazendo é para ajudar muitos alunos que estão nesse momento de estudar em casa. Vamos para a próxima questão. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto com volume 4π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura, podemos afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é. Olha só, pessoal, ele fala para nós que o raio vai ser exatamente 2/3 da altura, beleza? E ele fala para nós o seguinte, pessoal, ele fala para nós que o volume de um cone é exatamente, nós sabemos isso aqui, πr² vezes a altura dividido por 3. Então, pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó, eu já posso aqui colocar o meu raio, olha só, o meu raio eu já posso colocar nessa fórmula. Então, eu tenho, ó, 2/3 h² vezes a altura e dividir por 3, né? Então, vamos ver o que vai dar. Eu vou ter π 4h² dividido por 9h dividido por 3, né? Então, eu tenho, olha só, π 4h², porque h² vezes h é h², dividido por 9 vezes 1/3. Então, eu vou ter
4h ao cubo π dividido por 9 vezes 3, 27. Esse 3 aqui, pessoal, ele passa, olha só, ele vai multiplicar com esse 9 aqui, tá? É uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Beleza, pessoal? Então, olha só. Eu tenho o volume, que é esse aí. O volume é igual a 4h ao cubo π dividido por 27. Mas esse volume aqui, pessoal, do monte de areia, ele não é exatamente 4π? Então, agora tá fácil achar a altura, não é mesmo? Então, vamos lá. 4h ao cubo π dividido por 27 vai ser igual a 4π. Pessoal, eu posso simplificar esse 4π com esse 4π aqui. Se os dois estão de um lado da igualdade e do outro lado, com certeza eu vou poder simplificar os dois, beleza? Então, eu vou ter, olha só, h ao cubo é igual a 27. Então, eu vou colocar a raiz cúbica aqui e a raiz cúbica aqui. Então, eu vou ter h vai ser igual a raiz cúbica de 27, pessoal. E a raiz cúbica de 27 é exatamente 3. E assim, eu tenho a minha altura 3, letra B. Muito tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4, então seria essa aqui, ó, V1 e aqui V2, tá? E raio 6, e a outra de altura desconhecida e raio 3. Então, a minha altura aqui, ó, x, é para eu encontrar ele, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, V2. Então, ele fala para nós, ó, V1 é igual a 1,6 V2. Muito tranquilo, né? A medida da altura desconhecida vale. Pessoal, nós já conhecemos o volume de um cilindro, né? Então, tá muito simples. Olha só, eu tenho basicamente o volume 1, nós sabemos que é π r ao quadrado, mas esse r aqui nós já sabemos que é 6, não é mesmo? Olha o 6 aqui, então vai ser 6 ao quadrado vezes a minha altura, né? Que é 4. Vai ser igual a 1,6. O volume, então, do meu cilindro 2, que vai ser π r ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado, vezes o meu x, que é a minha altura. Agora tá simples, né, pessoal? Vamos ver? Esse π eu posso simplificar com esse π, que eles estão em igualdades, né? De um lado da igualdade. Beleza. Então, nós temos aqui 6 ao quadrado é 36 vezes 4, eu tenho igual a 1,6 vezes 9x. Então, x vai ser igual a, olha só, 36 vezes 4 dividido por 1,6 vezes 9. Eu posso simplificar esse 36 aqui com esse 9, que eu vou ter 4 vezes 4 dividido por 1,6. Então, eu vou ter 16 dividido por 1,6. Galera, para eu chegar, olha só, 1,6x é igual a 16. Para eu chegar aqui nesse 16, eu tenho que multiplicar isso daqui por 10, né, pessoal? Então, letra B, né? Se vocês quiserem fazer, ó, 16 dividido por 1,6 vai dar 10, pessoal. Mas é muito interessante a gente fazer esse raciocínio. Para eu chegar em 16, quanto que eu tenho que multiplicar 1,6? Por 10, né? Então, eu tenho letra B. Muito legal, né? Olha a próxima questão. Um artesão possui potes cilíndricos de tintas cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura, né? Então, eu tenho o meu cilindro aí, olha só, vou até colocar ele aqui, ó, vou desenhar ele aqui, ó, para vocês, ó. Bem perfeito o meu cilindro, ó, tô desenhando ele bem perfeito aqui, ó. Maravilha. Então, eu tenho, olha só, eu tenho 4 centímetros de diâmetro, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, 4 centímetros aqui de diâmetro. E nós sabemos, ó, que vai ter 4 centímetros aqui também, ó. 4 centímetros de diâmetro aqui, né? E 4 aqui. Afinal de contas, se a gente for olhar, eu posso colocar essa circunferência, ó. Eu posso fazer o seguinte, imagina aqui, ó. A base do meu cilindro aqui, beleza? Então, vamos fazer diferente, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho, ó, 4 centímetros de largura, né? E 4 centímetros de altura, tá? Que é o meu diâmetro do meu cilindro. Beleza. E eu tenho a minha altura aqui, ó, do meu cilindro, que é 6. Maravilha. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes
de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras, com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo. Então, olha só, é uma caixa como se fosse uma caixa de sapato, pessoal. Imagina só, uma caixa de sapato, onde eu tenho comprimento, largura e altura, beleza? Então, eu preciso colocar essas caixas de tinta, né, que são cilindros, né, dentro dessa caixa aí, várias caixas empilhadas, né, vários cilindros empilhados aí, até da altura máxima, né, a quantidade total ali de cilindros dentro dessa caixa de sapato. Imagina isso, é claro que não é uma caixa de sapato, né, pessoal? Beleza. Então, olha só. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras. Então, nós temos aí, ó, com vários preços, né, possuindo as seguintes dimensões. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? A dica é, pessoal, como vocês viram aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, vocês percebem que é como se eu tivesse, ó, eu tenho o meu diâmetro aqui, que é 4, ou seja, imagina que a base dessa minha caixa de sapato, desse meu paralelepípedo, retângulo, né, mas imagina lá que vai ser, olha só, um quadrado, né, com dimensão 4 para largura e 4 da minha altura, tá? Pessoal, o que eu posso fazer é o seguinte, olha só, para eu saber então quantos cilindros eu posso colocar dentro dessa caixa de sapato, observe só, eu posso dividir aqui por 4 no meu comprimento da minha base da caixa, que aqui vai dar 2. Eu posso dividir aqui também por 4 pela minha largura da minha caixa, que aqui vai dar 2. E a minha altura eu vou dividir por 6, pessoal, porque aí eu vou conseguir saber quantos cilindros cabem, é a altura máxima, tá? Então, observe só. Então, 40 dividido por 6 aqui, pessoal, vai dar 6, porque é claro, se eu passar, 6 vezes 6 é 36, se eu passar, não vai ter como colocar, né? Então, olha só, eu estou aproximando aqui para 6, 40 dividido por 6 vai ser 6, mas é claro que não pode passar, né? Então, olha só, eu vou pegar esse 2 aqui com esse 2 e esse 6, eu vou multiplicar entre eles e vai dar 24, que aí eu vou ter o volume da minha caixa, tá? Beleza. Aí, olha só, eu vou pegar esse 8 e dividir por 4 aqui também. Quando eu divido aqui por 4, aqui eu vou ter 2. Quando eu divido aqui esse 20 por 4, aqui eu vou ter 5. E quando eu divido esse 14 aqui por 6, pessoal, eu vou ter 12, porque 2 vezes 6 é 12, então sobrou 2, né? Então, aqui eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20, né? Então, até o momento, quem está ganhando é essa caixa aqui, ó. Aí aqui eu vou dividir por 4, 18 dividido por 4 vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16, sobrou 2. Então aqui esse 5 eu vou dividir por 4, vai dar 1. Esse 35 eu vou dividir por 6, que aí vai dar 5, porque 5 vezes 6 é 30, né? Então vai sobrar 5. 4 vezes 5, 20, né? Então quem está ganhando ainda é o modelo 1, hein? Então olha só, vamos continuar aí, ó. 20 dividido por 4. Aqui vai ser 5. Aí eu tenho 12 dividido por 4. Aí aqui vai ser 3. E 12 dividido por 6, aqui vai ser 2. Então, eu tenho, ó, 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Então, quem está ganhando agora é essa caixa de modelo 4. 24 dividido por 4 é 6. 8 dividido por 4 é 2. E 14 dividido por 6 é 2. Então, eu tenho, olha só, 6 vezes 2 é 12 vezes 2, 24. Então, quem ganhou aqui, pessoal, é o modelo da caixa 4, né? Letra D. Muito legal essa questão, né? Olha só a questão 5, então. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, então eu vou desenhar um cilindro aqui, tá? Desenhar esse cilindro aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Então, eu tenho um cilindro com 6 metros de altura, tá? E 2 de diâmetro. Então, olha só, 2 de diâmetro aqui. Então, nós sabemos que aqui vai ser 1 de raio, né? Beleza. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar, então, aqui o volume 1 e o volume 2 da nova cisterna vai ser 81 metros cúbicos. Beleza. Então, a nova cisterna vai manter o mesmo formato cilíndrico, tá? O mesmo formato cilíndrico, com a mesma altura que ele fala para nós, a mesma altura atual. Aí ele fala para nós assim, ó, após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação de π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna
Então, olha só, então esse raio da cisterna aqui eu não tenho, né? Eu vou colocar LX ou Rzão, tá? E aqui eu vou ter o meu diâmetro, que vai ser 2R. Beleza. Então, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, olha só. Nós sabemos que o volume ele tem que ser 81, né? E eu sei que vai ser, olha só, πr ao quadrado vezes a minha altura. Nós sabemos que 81 é igual a 3, que é o π. O rzão aqui ao quadrado eu não tenho, vezes a minha altura, que é 3, né? Porque ele já deu aqui a altura. Então, eu tenho que achar esse rzão aqui. Esse rzão, pessoal, vai ser, olha só, 81 dividido por 9, né, pessoal? Porque, afinal de contas, ó, 81 dividido por 9, 3 vezes 3 é 9, ele passa dividindo, então eu vou ter, ó, r ao quadrado é igual a 9, né? Então, eu vou colocar a raiz de um lado e do outro, eu vou ter r, duas raízes aqui, uma negativa e positiva, é claro que eu vou considerar positiva, a raiz quadrada de 9 é 3, então eu tenho r igual a 3, pessoal, mas muito cuidado, ó, então, ele fala no raio da cisterna, um aumento no raio. Se antes o raio era 1, ele passou para 3, quanto que eu aumentei? 2, né? Aumento, tá? Então, 2 de aumento. Muito cuidado. Letra C, pessoal. Vamos para a próxima questão. Olha só, questão 6. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto. Então, eu tenho aí um cilindro reto, né? Sobreposto por um cone. Então, eu tenho um cone aí. E dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Ou seja, então, eu preciso 20 metros cúbicos é o que cabe na carga do caminhão. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Galera, se eu achar então o volume total aí do silo, eu vou então dividir por 20, que vai ser então, eu vou ter então a quantidade total de várias vezes que eu vou precisar ir lá com o meu caminhão para carregar esse silo. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos ver. O volume de um cone, nós já sabemos que é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Nós já temos aqui o R desse cone aqui, pessoal. Esse R desse cone aqui, nós já temos que é 3, né? Então, é 3 ao quadrado vezes a minha altura. A altura desse cone aqui é 3 também. Então, tá simples, olha só. Mais o volume do cilindro, né? O volume do cilindro é o quê? Π. O R ao quadrado, o volume do cilindro aqui não tem 3 de raio, né? Raio da base. Então, vai ser 3 ao quadrado vezes a minha altura, que é 12, né? Lembrando também, pessoal, que eu posso colocar aqui, ó, o π aqui vai ser 3, né? Então, olha só, fica ainda mais fácil, né? Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Aí, agora eu vou ter, ó, 9 vezes 3 mais 3 vezes 9, né? Vezes 12. Isso daqui, pessoal, vai dar 351 metros cúbicos, tá? Então, vai ser 351 dividido por 20. Isso daqui vai ser 17,55, que é quantas vezes eu preciso ir, né, lá no meu silo para abastecer. Beleza, pessoal? Então, vai ser a letra C. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Galera, olha só, o que eu vou fazer? Eu tenho, então, duas figuras geométricas. Essa parte interna, se eu for prolongar aqui, ó, eu vou ter um cone. E essa parte aqui externa, se eu prolongar aqui também, pessoal, eu vou ter um cone, né? Então, galera, quando eu parto, então, eu tenho um pedaço do meu cone, é basicamente um tronco de cone, tá? Então, se eu tenho ali 2 troncos de cone, logicamente a resposta vai ser a letra D. Muito legal essa questão, né? Já peço para você se inscrever aí no canal, não deixar de comentar. Comenta aí o que você achou desse PET. Muito legal, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para você e até a próxima semana.
do PET volume 4, terceiro ano. Um abraço.